Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra que nos transmite vida abundante. É na tua palavra, Senhor, que temos a nossa vida, não apenas a nossa esperança, mas também a nossa fé e toda a nossa vida na tua palavra. Graças, Pai, graças pela tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Obrigado, amados. Que música linda, que louvor tremendo. Quando você está cantando uma música como essa, você está falando para o Senhor. Eu vou dizer de novo, você está falando para o Senhor. E eu fico às vezes triste porque eu vejo pessoas simplesmente olhando, espectador, ou seja, perdendo a oportunidade de ministrar um louvor ao Senhor, exaltando a sua palavra. A Bíblia diz que Deus exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Davi, no Salmo 119, ele diz: a toda perfeição vi limite. Quem é perfeito senão Deus? Quem é perfeito senão Deus? Pois bem, Davi disse: a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento, ou a tua palavra, é ilimitada. Amém. Uma certa vez o Senhor me disse: onde a palavra não resolver, é porque ela não foi recebida. Escuta, a palavra resolve tudo. Tem pessoas que dizem: oração resolve tudo. Não, oração não resolve tudo, não. Principalmente quando se trata daquilo que você precisa mudar de atitude. Você pode orar como for. Se você não mudar de atitude, não resolve. Mas a palavra resolve tudo. A palavra resolve tudo. Eu amei essa música, amei mesmo, gostei demais. Muito bom. Aleluia, glória a Deus. Então, vocês estão bem? Hoje é 31 de outubro, né? Dia 31 de outubro de 1517, um certo monge alemão, agostiniano, chamado Martinho Lutero, pregava as suas 95 teses na porta da catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha, combatendo certas coisas, certas doutrinas que a Igreja Católica Romana na época pregava, e ele colocou lá essas 95 teses, e assim se iniciava a Reforma Protestante, 504 anos. E de lá para cá, antes dele, outros já tinham se levantado, outros homens, né, já tinham se levantado contra aquelas coisas que a Igreja Católica tinha estabelecido, colocado. Mas Martinho Lutero foi digamos assim, o ícone principal para começar a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ele não queria, na verdade, nunca foi a intenção dele que a igreja se dividisse, mas como o papado, né, o Vaticano, Roma, não aceitou, então houve a divisão, e houve então cada vez maiores, foi se propagando essa palavra. E ele tem aqui a base do que ele pregava era em latim: sola fide, sola escritura, solo Christus, solo gratia, solo Deo gloria. Somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e a Deus somente a glória. Era o que ele pregava. E essas ideias se espalharam por toda a Europa, encontrou eco em vários lugares. E ficou além até daquilo que ele pregava, porque ele era apenas um homem, mas a palavra era muito maior do que ele. E foi além do que ele pregava. E hoje nós temos, irmãos, graças a essa reforma, você hoje tem a Bíblia na sua mão que você pode ler a hora que você quiser, que naquela época não podia. Não havia o ensino público disponível para as pessoas. Foi através da Reforma Protestante que chegou esse ensino público. Né? Houve um maior aumento de capital, de pessoas, justamente através da Reforma Protestante. Ou seja, não trouxe apenas uma mudança de pensamento religioso. Foi a Reforma Protestante, por exemplo, que criou o Estado laico, que antes era junto.
Foi a reforma protestante que separou a coisa. E não houve apenas essa parte, como eu falei, apenas a parte religiosa, mas também na parte política houve uma grande mudança no mundo, depois da reforma protestante. Amém? Mas o que eu quero trazer hoje para você é que, no geral, no conceito geral, o que o Martim Lutero pregava e o que os outros pregavam era sempre algo relacionado à santidade, a uma mudança de vida, a uma vida de acordo com Cristo, a uma vida de acordo com o que Cristo pregou, com o que Jesus prega na sua palavra. E muitas vezes, justamente por as pessoas não terem a palavra, como é que elas sabiam como deveriam se comportar? Como é que elas sabiam disso? Apenas ouvindo outras pessoas, mas elas mesmas não tinham experiência própria na palavra de Deus, porque não tinha a Bíblia ao seu alcance. Hoje, nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Hoje, a palavra de Deus está por todo lugar, está em celular, está em tablet, está acessível para todo mundo. Você olha no YouTube e você vê várias ministrações faladas. Sabe, o famoso audiobook, né? Você vê vários versículos que são falados. Tudo isso disponível. Então, por isso, houve cada vez mais, desses anos para cá, um aumento de pessoas salvas. Um aumento de pessoas seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, por amor ao Senhor. Mas é uma coisa importante isso. Por quê, pastor? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ou seja, a vida que você vive deve ser uma vida abundante. Eu vou dizer de novo, a vida que você vive deve ser uma vida abundante. Eu vou dizer de novo, a vida que você vive deve ser uma vida abundante. Pastor, não está sendo vida abundante que eu estou vivendo. Então você precisa nascer de novo. Não, pastor, eu sou membro, eu sou crente há muitos anos atrás. Quanto o senhor tem de idade? Eu acho que eu tenho de idade, o que o senhor tem, eu tenho de crente. Mas você sabia que existe muita gente dentro da igreja pregando, orando, cantando, louvando e que nunca nasceu de novo? Ops. Ou nasceram de novo, mas se desviaram. Não da igreja, mas da vida. Qual o tema da mensagem hoje? Não brinque com o pecado. Essa é mais uma daquelas palavras que você não vai ver muita gente de fora vir pregar esse tipo de coisa, não. Isso é coisa de mensagem de pai para filho, de pastor. É para crente. Quem aqui já nasceu de novo? Levante a mão, por favor. Quem já nasceu de novo? Todo mundo. Então, vamos lá. Ok. Não brinque com pecado. O propósito principal da nossa salvação é que tenhamos comunhão com Deus, ligação com Deus. E ninguém tem comunhão com pessoas se não amar essas pessoas. Concorda? Mas pastor, mas eu não amo muita gente, eu tenho comunhão. Não, você tem conversa. Você conversa. Você não ama muitas pessoas, mas você conversa. Mas comunhão é preciso amar. E a salvação orbita em torno do amor de Deus por você e do seu amor por Deus. Vou dizer de novo. A salvação, ela orbita, ela gira, ela está ali em torno do seu amor por Deus e do amor de Deus por você. Por que é que eu sou um pastor? Eu não queria ser pastor. Estava muito bem como desenvolvedor de sistemas. Estava bem. Por que é que eu sou um pastor? Porque Ele quis. E por eu amar a Ele, eu decidi fazer a vontade dEle, ser um pastor. Estão entendendo isso? Então, cada vez que você desobedece a Deus, é um ato de sabotagem contra você e um ato de desamor, se é que a gente pode dizer assim, dessa maneira, para não dizer outra palavra, vamos dizer desamor, a Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, crente pode adulterar? Eu disse, pode. Sério?
Mentir, pode. Roubar, pode. Ô pastor, qual é a sua igreja, hein? Vou para lá. Foi? Pode. Eu disse, crente pode tudo. Mas por amor a Deus, ele escolhe dizer não. Isso é vida de santidade. A vida de santidade não é a vida que te agarra, que te amarra, não pode, rica aí. Não. A vida de santidade é uma liberdade de, mesmo que possa dizer sim, dizer não. Não vou mentir. Por quê? Mentir é pecado, claro. Mas tem mais. Mentir desagrada a Deus. Mentir desagrada a Deus. Ah, mas assim, uma mentiria de vez em quando é desagradar a Deus de vez em quando. Mas tem mentiras que são necessárias. Não, não tem mentiras necessárias. Pastor, se eu falar a verdade, eu vou perder. Perde. Perde. Mas, por amor ao Senhor, é preferível tomar prejuízo, que não é, do que simplesmente ter uma vitória em cima de uma mentira. Está todo mundo me entendendo? Vamos ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos começar nessa história. Revista atualizada. A partir do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Jesus congregava, gente. Olha que interessante. E tem crente que acha que é melhor que Jesus, que não pode congregar. Não, ele congregava. Voltou para o templo, ou seja, já tinha estado antes, voltou no outro dia. E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinado. Os escribas e fariseus, quem eram os escribas e fariseus? Eram duas seitas que havia naquela época, seita judaica. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Perguntinha de gaveta. A primeira coisa que estava errada era o seguinte: a lei dizia que era para levar os dois para apedrejar, o adúltero e a adúltera. Não importasse a classe social, tanto faz. Mas levaram só a mulher. Já começou daí. Segundo, era para apedrejar, não tinha que pedir opinião a ninguém, a lei era automática. Pegou, pronto, apedreja. Não pedia opinião de ninguém, foram lá pedir a opinião de Jesus. Mas por que foram pedir a opinião de Jesus? O mundo jaz no maligno desde que Adão pecou. Então, para poder fazer com que as pessoas que servem a Deus sejam envergonhados e constrangidos, fazem de tudo. Sai, inclusive, do script para poder fazer isso. Se Jesus dissesse, apedreja, aí dizia, e você não disse que era para amar até os inimigos? Cadê teu amor? E se ele dissesse, não apedreja, está contra a palavra, irmão. Não apedreja, está contra a palavra, ué, porque a Bíblia, na época, a lei, dizia, meta a pedra. Pega um tiro de gaveta. Isto dizia eles, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus inclinava-se e escrevia na terra com o dedo. O que é que ele escrevia na terra com o dedo? Não sei. O senhor não poderia nem imaginar? Não. Eu tenho uma coisa muito forte comigo, um pensamento comigo. Se a Bíblia não diz, não diga. A Bíblia diz? Diz não. Então não diz. Vamos lá. Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Quem ali
estava sem pecado, irmãos? Estava Jesus. Isso era o primeiro a tirar a pedra. Os outros podiam com pecado ou sem pecado, podiam tirar depois. O que ele disse é, o que tiver sem pecado atira primeiro. Os outros, pode mandar ver. Era só o primeiro. Só a primeira pedra. Algum tempo antes, Jesus tinha dito para eles, quem de vós me acusa de pecado? Ninguém acusava. Ele não tinha pecado. Pecado nenhum. E olha só o que aconteceu. Versículo 9. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, porque aí seria muita cara de pau, né? Demais, se fosse atirar pedra. Foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até nos últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Está vendo aí, pastor? Ele nos entende quando a gente peca. Ele compreende. Irmão, sem entender, eu não sei se ele entende não, mas concordar, ele não concorda não. Não é interessante notar como tanta gente, fazendo coisa errada, busca perguntar para nós e explicar, e explique. Quando a gente diz, rapaz, isso está errado, a pessoa, mas você não me entende. Eu tive que colocar uma vez na minha rede social, eu tive que colocar isso. O fato de eu te entender não significa que eu concordo contigo. Entender é uma coisa, concordar é outra. Eu nem sou obrigado a concordar e muito menos a entender alguma coisa. Não se trata de entendimento, se trata de concordância ou não. Respondeu-lhe ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Era o único que podia. Vai, o que é que está dizendo o restante, queridos? Não, tem mais gente aqui, olha para a tela. Ele disse, vai e o quê? Não é interessante que muita gente esquece essa parte aqui, não peques mais? Vai até o momento em que Jesus não quis condenar a mulher adúltera. Mas esquece da frasezinha do finalzinho. Não peques mais. Quem é filho de Deus não peca. Vou repetir. Filho de Deus não peca. Vamos ver isso na palavra? Não, tem que mostrar na Bíblia. Agora. Só se for agora. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 6. 1 João 3, a partir do versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. O que quer dizer com isso? Errou, pastor, eu pequei, eu errei. Se arrepende. E a Bíblia diz que aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcança misericórdia, está escrito lá em Provérbios. A Bíblia fala em 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, recebe o seu perdão pela fé, recebe a purificação pela fé. Mas é preciso antes uma coisinha chamada arrependimento. Se arrepender. Não fazer mais. Está andando no pecado, ops, está errado. Dá as costas, vamos dar certo. Está andando sem entregar o dízimo. Ops. Está errado. A Bíblia diz que eu devo entregar meu dízimo. Estou entregando meu dízimo, dá as costas, vamos dar certo. O pastor falou logo no dízimo, pois é. Jesus disse, ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Interessante que ele não disse, ou você serve a Deus, ou serve o mundo. Ele diz, ou você serve a Deus, ou serve as riquezas. Se você não entrega o dízimo, você serve as riquezas. Porque o dízimo é um ato de adoração ao Senhor. Não entregar é um ato de adoração à riqueza. Ao dinheiro, a mamon. Ah, mas eu não acho que é assim. O que você acha, tanto faz como tanto fez. O que permanece é o que a Bíblia diz.
É incrível como eu vejo muitos filhos de Deus, eu não ia falar sobre isso. Eu vejo muitos filhos de Deus procurando na Bíblia justificativa para não entregar o dízimo. Quando não acha, aí vai procurar na igreja. A igreja não precisa não, olha só, a igreja é rica. Você não entrega o dízimo porque a igreja seja pobre. Você entrega o dízimo porque você precisa adorar o Senhor. É você que precisa entregar. É como ofertar. Mas olha, você vai ofertar na vida do Tarcísio, mas ele já é milionário. Ele tem muito dinheiro. Mas eu oferto na vida de Tarcísio porque eu preciso. É porque eu preciso. Você tanto pode ofertar porque uma pessoa precisa, que está correto, é certo, a Bíblia diz isso. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E isso não é frase de caminhão, isso é realmente verdade e bíblico. Mas a mesma palavra também diz: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se eu quero na minha vida, boa medida, recalcada, sacudida, transformando, sendo me dado, eu preciso o quê? Plantar. E o dízimo é porque eu amo o Senhor e por isso eu vou adorá-lo. Por isso eu não pego o meu dízimo e distribuo em cesta básica. Por isso eu entrego o meu dízimo e não saio espalhando por todo canto. Não, eu entrego na igreja, porque é lá onde eu me alimento. E é porque é lá que a Bíblia diz que tem que ser. Ah, mas pastor, mas tem que estar na Bíblia, entregue seu dízimo na Verbo Ceilândia. Não, o que está na Bíblia é: entrega o teu dízimo na casa onde se faz pão, ou casa do tesouro. O Senhor te acrescenta cada vez mais, meu irmão. Escuta, casa do tesouro, casa onde se faz pão, ou seja, onde você se alimenta. Se você não entrega, você está pecando. A mesma Bíblia que diz não adulterarás também diz: entregue seu dízimo na casa do tesouro. A grande verdade é que muitas vezes, nós estamos querendo coar o mosquito. Não, Deus me livre, eu não adultero. Também não minto, eu sou homem para mentir, sou mulher de mentir. Sou crente, tá? Não sou como aquele ali, não, eu não. Mas aí diz: meu irmão, quando Deus mandou você ofertar, você ofertou? Não, eu não sabia se era Deus. Ah, tá, o diabo vai mandar tu plantar, por acaso. Sei. É contra a natureza do diabo mandar alguém ofertar. Ele não manda. Se você não fez, você fez o quê? Pecou. É como eu disse, estamos tão acostumados a coisas bem do tipo que causa escândalo, que muitas vezes não vemos as pequenas raposinhas que são suficientes para levar você para o inferno. Mesmo estando numa igreja. Não brinque com o pecado. Vamos lá, continuando. Filhinhos, versículo 7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do... Tem mais gente aqui? Tá, vamos lá. Aquele que pratica o pecado procede do... Misericórdia, sangue e fogo, cruz credo, Ave Maria, Jesus, né? Quem está dizendo é a Bíblia. E interessante é que essa carta não foi escrita para pessoas que não tinham nascido novo, foi escrita para a igreja. E é para a pessoa que tinha nascido de novo aqui. Pessoas que dizem servir a Deus. Foi para eles. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, ou também chamado desfazer, exterminar, aniquilar as obras do diabo. Deus que ele está falando aqui, Jesus. Quem é Jesus? A palavra. É a palavra que destrói o pecado. No Salmo 119, diz: guardei a tua palavra no meu coração,
para não pecar contra ti. E quando ele está falando de guardar no coração, não é apenas meditar, é meditar, mas não é apenas meditar, é também prática. Guardar a palavra no coração significa colocá-la como o principal na sua vida, é prática. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pensamento até vem, mas justamente por você amar o Senhor, por você procurar agradar ao Senhor, você não expressa, você não coloca para fora. E todo pensamento que não nasce é abortado. Morre. Continua. Todo aquele que é nascido de Deus, olha para o teu irmão e diz, pronto, agora está falando de você. Vamos lá. Olha para o seu irmão e diga aqui, agora está falando de você. Isso. Todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece, queridos? Lê, por favor, para mim. Não vive na prática de pecado. Viver junto, sem casar, está pecando. Ai, pastor, agora essa doeu. Deus entende. Não, Deus não entende. É pecado. O Senhor te acrescente, minha filha. É pecado. Mas pastor, mas isso é uma coisa assim, difícil, é uma coisa assim, complicada. Não, não é não. Basta casar. Aí a irmã chegou e disse, ai pastor, mas ele não quer casar comigo. Então ele não te ama, querida. Todo caba macho. Espera aí. Todo caba macho, quando ama a sua esposa, ele faz questão de colocar um anel no seu dedo anelar. Aqui, ó. Para mostrar, sou comprometido. Para mostrar, sou comprometido. Ah, mas um anel não serve de nada, tem razão. Mas uma atitude de casar serve. São 29 anos que eu casei com essa coisinha linda ali. Por quê? No dia que eu casei, eu assumi um compromisso perante Deus e perante testemunhas de que seria fiel a ela até a morte. E tenho sido. Vocês estão entendendo isso? Quem ama se compromete. Ah, eu vou dizer de novo. Quem ama se compromete. O Senhor te acrescente cada vez mais, Marlene. Quem ama se compromete. Se você ama a Deus, você tem um compromisso com Deus, por isso você não faz coisa errada. Se você ama a sua esposa, você se compromete com ela. Briga, discute, ou como se for no Nordeste, arenga, mas não sai. Tá junto. É interessante que eu vejo casais que se separam e ficam brigando pela guarda dos filhos, mas não é pela guarda dos filhos, é pelo dinheiro que aquilo ali resulta. Não é por amor aos filhos, muitas vezes não é por amor aos filhos, mas é pelo dinheiro que vai chegar. Briga até umas horas. Deveriam brigar pelo casamento. Vamos lá, depois eu estou só fazendo um comentário, vamos em frente. Todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? A palavra. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Crente dizendo palavrão. Ah, pastor, mas na hora que eu estou com raiva, na hora que você está com raiva, você continua amando a Deus ou não? Ou para de amar a Ele? Quem ama ao Senhor não tem boca suja. Ai, pastor, mas eu não consigo. No final a gente vai fazer o apelo, você pode vir, a gente vai orar por você. Você precisa nascer de novo. É preferível você vir à frente e as pessoas dizerem, sério?
Eu pensei que tinha nascido de novo, está tanto tempo aqui. Mas é preferível isso do que simplesmente Jesus voltar daqui para o final da ministração e você ficar. Aí a vergonha é maior, pode ter certeza. Que vai ter gente dizendo, tu não era crente? Que tu não foi? Mas muitas vezes eu vejo pessoas que nem são crentes e têm comportamentos e caráter muito melhores do que pessoas que se dizem crentes. Irmão, isso é absurdo. A luz do mundo é você. Quem tem que brilhar é você. Se alguém lá fora tem um bom caráter, o seu caráter tem que ser excelente. Por quê? Porque a divina semente, a palavra, habita dentro de você. Se é que habita. Vamos em frente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. O Senhor te acrescente, minha filha. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem o quê? Característica mais marcante de um crente é amar o seu irmão. E se eu não corrijo a Thaís quando ela falha, eu não amo a Thaís. Eu já saí de uma igreja, eu era membro de uma igreja, eu saí de lá, porque simplesmente eu não era corrigido. Tudo que eu fazia estava certo. Qualquer coisa. Como assim? Não, está tudo bem, pastor. Não, a gente pensa diferente, mas tudo bem, pode fazer. Beleza. Não, nesse tempo eu não era pastor, eu era líder do grupo de música. Uma igreja boa, uma igreja grande, uma igreja tradicional. O Senhor te acrescenta cada vez mais, Eva. Uma igreja tradicional, uma igreja boa, rapaz. Um grupo de louvor excelente, maravilhoso. Pensa numa turma boa, grupaço de louvor. Mas eu não era corrigido por nada. Nem pelo pastor, nem pelo presbitério, por nada. Eu digo que estou saindo. Por quê? Falta amor aqui. Amor é o substantivo. Amar é o verbo. Amor é Deus, é com Deus. Amar é com você, pelo seu compromisso com Deus. Mas vamos em frente, gente, vamos em frente. Evangelho de João, capítulo 5. O Senhor te acrescenta cada vez mais, meu irmão. No Evangelho de João, no capítulo 5, já eu digo o versículo. Fala daquele, é por causa do horário, queridos, por isso que senão, se eu for ler, vai demorar um pouco. Fala daquele homem que foi curado no tanque de Betesda. Tem gente que diz, eu lembro agora quando Jesus curou o homem no tanque de Betesda. Misericórdia, ele esteve lá. Na hora, não, eu lembro agora o que eu li a história. Pronto, aí está certo. O homem que foi curado no tanque de Betesda, e Jesus chegou lá, e aí ele estava deitado, e eram mais ou menos 5 pórticos, né, que era o tempo chamado 5 pórticos de Salomão. Jesus entrou por um deles. E Jesus passa no meio daqueles doentes e olhou para o homem lá deitado, paralítico, disse, queres ser curado? É interessante essa pergunta, né? O cara está lá, deitado. Aí ele pergunta se você quer ser curado. Oxe. Mas enfim. Aí o homem disse, não, olha, Senhor, é o seguinte, é porque não tem ninguém que possa me ajudar e me colocar para mergulhar lá no tanque na hora que o anjo desce, que descia um anjo, né, movia as águas, tinha um movimento lá sobrenatural, e quem entrasse lá podia ter a doença que for, era curado. Só, não tem ninguém, sempre que eu me preparo, vai outro e se joga lá dentro e pronto, é curado e eu fico aqui, eu estou esperando aqui há 38 anos. Aí Jesus simplesmente levanta, toma o teu leito e anda. O homem se levantou, fez a cama e saiu andando. Só que ele não sabia que era Jesus. Aí aconteceram várias coisas aí. Ele não sabia ser Jesus, até que era Jesus, porque tinha muita gente e Jesus já tinha saído de lá, na hora. No versículo 14, mais tarde, 5,14, Jesus o encontrou onde? Onde? Jesus congregava? Sim.
Sim. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais. Completa, querido, completa, por favor. Não peques mais, o quê? Então a gente já sabe por que ele estava doente. A gente já sabe por que ele estava doente. Pecado. Todo mundo que está doente é porque pecou? Não, queridos. Não. Não, claro que não. Mas o pecado traz doença, traz. Vocês estão entendendo isso? Nem todo mundo que está doente é porque pecou. Mas o pecado traz doença. Irmãos, o pecado empobrece. Escuta bem, o pecado empobrece. É o pecado que faz pais se virarem contra filhos e filhos contra pais. Não no sentido de termo de erro, mas no sentido de pessoa mesmo. É o pecado que faz com que filhos olhem para o pai e não vê um pai, mas sim um poço de dinheiro. No dia que o dinheiro acabar, porque toda fonte humana seca, não vê mais o pai, não tem mais o pai, esquece o pai. É o pecado que faz isso. É o pecado, escute bem o que eu vou te dizer. É o pecado que faz com que um homem fique enciumado da mulher o tempo todo. Por quê? Porque o pecado destrói a confiança em si mesmo e nos outros. Quem ama não vive com ciúmes. Vou dizer de novo, quem ama não vive com ciúme. Está todo mundo entendendo isso? Sabe por que eu sou há 29 anos casado com essa mulher e nunca tive a menor pensamento de me separar dela? Porque confio nela totalmente. Até porque, preste atenção, homens e mulheres, se teu cônjuge quiser te trair, te trai. Ah, te trai. Então não é a questão de querer, é a questão de caráter. Vocês estão entendendo isso, gente? Nem sempre quem ama confia, lógico, claro. Mas uma vez que eu amo a minha esposa, a confiança brotará naturalmente de dentro. O Senhor te acrescente, meu irmão, cada vez mais. É interessante, eu não estou pregando prosperidade. Eu não estou pregando sobre riqueza. Mas o meu povo é sensível o suficiente ao Espírito para obedecê-lo. Amo vocês, gente. Observe uma coisa, o pecado faz com que a doença chegue. Uma das coisas terríveis que nós vemos hoje em dia são pessoas que perderam a paz. Porque é a primeira coisa que o pecado erradica na vida da pessoa. Ela não tem paz. Ela pode estar tranquila, mas dentro há inquietação. Não existe paz. Porque está fazendo coisa errada. Aí ela acha que não tem paz porque eu estou fora da vontade de Deus quanto à igreja. Aí sai da igreja e vai para outra. E continua pecando lá. Aí depois da outra vai para outra. Aí depois de lá vai para acolá. Inquieto. O que é isso? Pecado, muitas vezes. Está todo mundo entendendo isso, gente, até aqui? A falta, escute bem, a falta de observância da palavra levará você a pecar. Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de praticar ou de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação na palavra é justamente a condição sine qua non para você não pecar. É a meditação na palavra que te protege do pecado. Quando você medita, está meditando, se enche tanto da palavra, que quando o pensamento para fazer a coisa errada vem, não encontra lugar, está ocupado. A mente está cheia da palavra. Todo mundo está me entendendo até aqui? Mas quando uma pessoa não medita na palavra, é fácil pecar. É fácil mentir. Na primeira rasteira que o diabo der, ele vai.
Aí depois ele não sabe por que certas coisas estão acontecendo na vida dele. Ai, pastor, eu oro. Mas por mais fé que eu coloque, por mais palavra que eu fale, não acontece nada. Por quê? Meu filho, Deus não respalda pecado. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que seria a maior tragédia na sua vida? É você ser bem-sucedido naquilo que Deus não quer para você. Irmão, se você for bem-sucedido naquilo que Deus não quer, não traçou para você, ô meu irmão, o teu caso está muito sério. Volte-se agora. Tá todo mundo entendendo isso, gente? O pecado impede. Escute bem. O pecado impede que as orações cheguem ao trono da graça. A palavra de Deus fala em Isaías, diz claramente, olha, não, os meus ouvidos não estão surdos, que não possa te ouvir, nem as minhas mãos estão estendidas para abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por que Deus odeia pecado? Pastor, odeia. É uma palavra forte, é. Por que Deus odeia pecado? Porque o pecado que é a única maneira, o pecado é o único muro que separa ele daquele que ele criou. É o pecado. Estão entendendo isso? Normalmente, quem anda fazendo coisa errada se retrai. Não quer ficar junto das pessoas. Fica na eu estou dizendo normalmente. Não estou dizendo que todo mundo é assim, estou dizendo normalmente. Não tem mais prazer de estar na igreja. Ou não tem a menor vontade de meditar na palavra. Ai, pastor, tem dia que eu não estou com vontade mesmo não, pastor. Tem dia que eu não estou com vontade. Não, você não. Você tem vontade. É a sua carne que não quer. É a sua carne que não quer. Mas escute bem, olha para mim todo mundo, eu sei que tem gente anotando, mas olhe para mim agora, preste atenção. Quanto mais você meditar na palavra, mais distante o pecado tem poder sobre a sua vida. Vou dizer de novo, quanto mais você for ficar distante da palavra, menor é o poder do pecado sobre você. Pecado. Irmãos, meu Deus. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Irmãos, você deve odiar pecado. Ter nojo de pecado. Não se junte com pecadores. Não se associe com pessoas que fazem coisas erradas. Ah, mas isso é impossível, pastor. Na minha família mesmo tem... Ixi, deixa para lá que senão eu já vou falar. Né? No meu trabalho mesmo tem coisas tal. Irmãos, estar junto não quer dizer estar associado. Tem pessoas aqui na igreja que vêm para cá, que congregam aqui, mas eu não sou pastor delas. Elas só vêm. Pastor é até onde o cajado alcança. Se não alcança, não é pastor. Você está sem pastor, embora esteja na igreja. Escuta, estar junto não quer dizer associação. Estar junto não é associado. Há uma associação forte aqui na igreja, do pastor com a diretoria e do pastor com os líderes de departamento. É uma associação. É uma ligação, é uma conexão. Não se associe com pessoas assim. Por quê, pastor? Porque fatalmente elas te influenciarão de forma errada. Só chegue para ajudar as pessoas, perto das pessoas, para ajudá-las a levantar. Não desça para o nível delas. Porque senão para subir, aí tem que ser dois. Ele e você. A dificuldade vai ser maior. Entenderam? Entenderam esse exemplo?
Neide, vem cá, amor, por favor. Não se preocupe não vou fazer o que vocês todos estão pensando, não. Nega, conta aquela história. A Neide vai contar algo aqui agora, uma história. Por que eu prefiro que ela conte? Porque ela sabe melhor e eu não quero perder os detalhes. Eu quero que conte com os detalhes. Vai lá, amor. Eu ouvi, né, um certo ministro bem conhecido contando um testemunho falando da importância de viver com sabedoria na sua vida. E ele disse que estava para fechar um grande negócio com a empresa internacional. E ele tinha um sócio, os dois cristãos. E eles viajaram... Os dois cristãos, né? Os dois cristãos, Crente. filhos Pensa de Deus. Aí eles saíram do Brasil, viajaram para o outro país. Eu acredito que foi em Israel. Tem o nome daquele povo Israel que é bem rico, né? Que é do dinheiro. E fizeram uma reunião de negócios com o presidente dessa empresa, né? Talvez até você já tenha irmãos, os ouvido. crentes. Ali estava o presidente da empresa, a diretoria, e eles estavam ali, a empresa pagou tudo, a viagem deles, para eles estarem fechando uma sociedade para eles representar essa empresa israelense no Brasil. Então, eles iam ganhar muito dinheiro. Era uma oportunidade do céu. E ele disse que na hora da mesa, da reunião, eles conversando à vontade, na comunhão, esse amigo dele começou a fazer pergunta: como são as menininhas daqui? Como são as mocinhas daqui? E ele começou a perguntar no sentido de flertar, né, com as moças de Israel. E o dono da empresa ficou observando o comportamento dele. E na hora de fechar o contrato, ele perguntou a ele, né? Esse homem é casado? É. Tem filhos? É. Disse: eu jamais vou me associar ou fazer negócio com alguém que não honra a sua esposa. Se ele não honra a sua esposa porque está distante dela, vai me honrar? Vai honrar o compromisso que fez comigo? E ele disse que isso fez com que eles perdessem esse negócio e essa porta se fechou por conta do comportamento errado. Inadequado. Sabe o que me deixa triste nessa história? É que os crentes eram eles, os outros não. Irmãos, somos sal da terra, luz do mundo. Que tipo de comportamento a gente tem nas redes sociais? Que tipo de comportamento nós temos no nosso trabalho? Na nossa casa, junto com as nossas famílias? Será que a tua família não está aqui justamente por tua causa? Por causa do teu comportamento? Muita gente diz: ai, pastor, a gente tem que fazer evangelismo. Concordo. Só que quando ele decide por todo mundo pregar a toda a criatura, ele não está se referindo a apenas você sair na igreja, daí para fora e sair distribuindo panfleto, não. Ele estava se referindo a você viver o evangelho de tal maneira que aquelas pessoas queiram o que você tem. Quem prega o evangelho somos nós, não só com palavras, mas principalmente com a vida. Que tipo de evangelho tu está pregando? Uma irmã chegou para mim, calma que eu vou ler, já vou ler lá o Romanos. A irmã chega para mim, numa outra igreja que eu pastoreava, e ela disse: pastor, o meu marido veio falar comigo, e ele disse que quer que eu vá para os barzinhos com ele, mas eu não vou beber. Eu só vou estar lá. E assim, pastor, como ele é o cabeça, né? Eu sou submissa. Eu disse: minha irmã, você sabia que nós temos o rema? Ela disse: eu já fiz. Ixi, aí piorou. Aí piorou. Não que eu pudesse justificar por fazer o remo, não, mas demonstra claramente uma falta de sabedoria. Eu disse: minha irmã, preste atenção. Observe que a Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos no Senhor. Quem é o Senhor? A palavra. Enquanto seu marido estiver de acordo com a palavra, você é submissa. A partir do momento que ele não está de acordo com a palavra, você tem que ser rebelde.
A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. O que é que você vai fazer lá? Ai, mas eu não vou beber. E daí? Agora, eu disse para ela, pensa comigo. Olha o homem pensando. A mulher faz o que eu quero. Logo, Jesus não é tão importante para ela assim. Eu sou mais. Então, por que eu tenho a ver alguma coisa com Jesus? Homem pensando. Se tem uma coisa, se tem alguém que é racional, é homem. Ele raciocina. É ou não é? Vamos lá, Romanos capítulo 6. Aleluia. Como Deus é bom. Romanos 6, 23. Todo mundo repete depois de mim. Porque o salário do pecado é a morte. Para aí. Qual pecado? Qual o salário? De qual pecado que é a morte? Todos, irmão. Qualquer um. Seja mentir, roubar, adulterar, falar mal do pastor. Um amém. Glória a Deus. É nessa hora que eu fico olhando, prestando bem atenção. Teu pastor é homem de Deus, mas ainda é homem. E vai falhar. Já falhou outras vezes, vai falhar. Teu pastor não vai corresponder às suas expectativas completamente. E muitas vezes você não vai concordar com o seu pastor. Mas nem a mulher do seu pastor, que está casada com ele há 29 anos, concorda com tudo com ele, tu vai concordar. Tem falhas. Mas você tem um pastor que quando falha, se arrepende. E tem um pastor que ama você. Mesmo que nem seja seu pastor. Mas ama. Por isso tem esse tipo de pregação. Para você não morrer. O salário do pecado é a morte espiritual e, eventualmente, a morte física. É o salário do pecado. Alguém já disse que se o pecado cobrasse o salário, né? Pagasse à vista, ninguém pecava, né? Aí como é no crédito... Irmão, se você não, com certeza tem pessoas precisando se arrepender de coisas aqui. Porque Deus não ia me dar uma mensagem como essa hoje, se não tivesse pessoas que precisavam se arrepender. Querido, se arrependa. Só isso. Se arrependa. Se o seu pecado é contra a Lene, vai para a Lene e conta. Lene, eu pequei contra você. Eu errei. Pede perdão, eu conheço a Lene, ela só fica intrigada há 2 anos, mas depois passa. Brincadeira, gente, brincadeira. A Lene é um doce de pessoa. Então, preste atenção, ou seja, se é contra a pessoa, vai lá. E se for contra Deus, a Bíblia não fala em parte nenhuma que você tem que pedir perdão a Deus. Já notaram? Ou foi só eu que notei? A Bíblia diz, confessa os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus sabia que você ia pecar? Sim. Deus sabia que tu ia pecar? É claro que sim, Ele sabe tudo. O presente, o passado e o futuro da sua vida. Claro que Ele sabe. Aí Ele providenciou o perdão. E tudo o que Ele quer é que você se arrependa e reconheça. Pronto, confesse, eu errei. Uma das características de Davi é que ele, enquanto Saul colocava a culpa nos outros, que era o primeiro rei de Israel, ele colocava a culpa nos outros. O Davi dizia, não, fui eu. Eu errei. Irmãos, não é difícil. Vai por mim, não é difícil não. Ai, pastor, mas assim, a gente tem aquele orgulho. Se nascer de novo, vai vencer. Porque crente orgulhoso é crente que não nasceu de novo. Se o orgulho te domina, por quê? Porque o orgulho é uma obra da carne. A humildade de Jesus já está dentro de você, porque você está em Jesus. Então você já é humilde.
Estão entendendo isso, gente? Então, o que é que você faz? Ai, pastor, mas mesmo assim a gente fica meio... Não, meu irmão. Não. Larga de ser trouxa, rapaz. Joga esse orgulho fora. Isso não é teu. Isso não te pertence. Pastor, mas assim, se eu começar a andar certo, as pessoas vão ficar contra mim. Ah, é? Alguém disse que o preço a se pagar por ser alvo da crítica e do ódio dos trouxas é não ser igual a eles. Eu estou falando trouxa para não dizer o outro nome que eu li lá. Eu estou só arrumando, para não ficar tão forte. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. João capítulo 15. Veja uma coisa que eu acho interessante. Durante esses últimos dias, um jogador de vôlei, o Maurício Souza, do Minas Tênis Clube, ele foi demitido porque ele expressou a sua opinião contra a galera do LGBT. Então, os militantes nas redes sociais fizeram pressão em cima dos dois patrocinadores do Minas e para demiti-lo. E aí as empresas lá não teve outro jeito e forçou o clube a demiti-lo. Então, o treinador da seleção brasileira também o demitiu por um crime que não existe na Constituição, que é o crime de opinião. Você pode falar o que quiser, mas alguns acrescentaram isso. E estão entrando com representação no Ministério Público só porque ele emitiu a opinião dele. Meu Deus, que absurdo. Não, isso não é absurdo, isso é normal num mundo que jaz no maligno e governado por Satanás. Irmãos, a coisa mais rara que eu vejo no Brasil e no mundo é justiça. Não existe isso. Um mundo que é governado pelo diabo, vai existir justiça aonde? Aí, apareceu então agora o cancelamento. O que é o cancelamento? O boicote às redes sociais, né, desse jogador, do Maurício Souza. Boicotaram ele, isso é o cancelamento, ou seja, não querem conversa com ele, não ligam para ele. Por causa de uma opinião, eu não sei nem se ele é crente, não sei se ele é crente não, mas por causa de uma opinião pessoal. Irmãos, bem, o tiro até saiu pela culatra, porque teve o cancelamento e o homem já está com mais de 2 milhões de seguidores, né, depois dessa. Mas enfim, vamos, por que eu trouxe essa história? Porque, irmãos, o crente que não é cancelado pelo mundo, não é crente. O crente ele tem que aprender e tem que achar normal o cancelamento do mundo em relação a você. Por quê? Porque você é como um peixe, você nada contra a correnteza. É de acordo com a palavra, é certinho, ó, acabou. Você não, escute bem, embora você possa se interessar por política, você não é influenciado por ela na sua vida. Embora você possa se interessar por esportes, você não é influenciado pelos esportes na sua vida. Tem o culto e tem o jogo do Flamengo. Eu vou para onde? Depende de quem é seu Senhor. Depende de quem governa você. Olha só o que foi que Jesus disse. Versículo 18, capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, odeia, irmãos? Odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como também não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, cancelamento? Só isso? Aqui ele foi mais longe, ele vai odiar você.
O que é que faz com que uma pessoa seja presa só porque emitiu uma opinião contrária ao sistema? Uma coisa que nem sequer está na Constituição. Mas cometem injustiça e vai à corte lá da justiça, coloca o cara na prisão. O que é que faz isso? É um mundo governado por Satanás. Normal para eles. Anormal para a gente, mas normal para eles. Justiça só existe no reino de Deus, meu irmão. No resto não tem mais não. Vamos lá. Lembrai-vos da palavra que eu vos envio. Disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, adivinha, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Vocês estão entendendo isso? Ser odiado por amor a Cristo é uma coisa que sempre existiu no seio da igreja. Agora, se você não estiver dando o menor trabalho a Satanás, aí tem coisa errada. Está todo mundo entendendo isso? Porque todo cristão está na zona de combate. Vamos em frente. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, foi usado por Deus numa palavra de sabedoria para dizer o que é que iria acontecer nesses dias. Versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha isso. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É ou não é o retrato de hoje? É ou não é um retrato falado de hoje? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que ele diz no final. Foge também destes. Na versão NVI, diz, afaste-se desses também. Na versão, deixa eu ver aqui. King James, no finalzinho, afasta-te, portanto, desses também. Por quê? Porque se você anda com pessoas dessa forma, você terá grandes dificuldades para se manter na palavra. Não brinque com o pecado. Ele leva para o inferno. Ele mata você, ele adoece você, ele empobrece você, ele te deixa com falta de paz, e no final ainda te leva para o inferno. Ai, mas eu não acredito que inferno exista. Acredite ou não, ele existe. Ele existe. E ele não foi criado para você. Ele foi criado para o diabo. Ele foi criado para os demônios. Mas Deus ia jogar as pessoas no inferno. Aí é que está. O Deus não joga as pessoas no inferno, a pessoa que caminha para lá, com as suas atitudes. Irmãos, foi o pecado que destruiu tudo aqui embaixo. Foi o pecado que fez com que o mundo ficasse desse jeito. Foi o pecado. Sabe, muita coisa errada aconteceu por causa disso. O pecado. Mas deixa eu te falar uma verdade, querido, por favor, preste atenção. Você saiu do pecado. Você não é escravo do pecado. O pecado não domina sobre você. É você quem diz não ao pecado. A decisão é sua. Você consegue sim dizer não. Por quê? Porque você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Então aprenda a dizer não. Mas isso vai me custar, que custe. Aos seus irmãos na igreja primitiva, custou-lhes a vida de muitos o fato de dizer não.
O fato de dizer não custou a vida de muitos. Muitos foram queimados na fogueira, muitos foram jogados aos leões, muitos foram decapitados, inúmeras pessoas foram crucificadas. Irmãos meus e seus, dos quais Paulo fala, o escritor de Hebreus fala, nem o mundo não era digno deles. Mas aquilo que parecia ser uma derrota, era uma semente plantada na terra, para que a palavra chegasse até nós. Hoje, eles estão lá no céu, com uma nuvem grande de testemunhas, olhando para você, torcendo por você, ligado com você, vencendo o pecado, vencendo a miséria, vencendo qualquer coisa que seja. Eu vou terminar trazendo uma coisa para vocês. Muitas vezes, a tentação vem, escuta bem, muitas vezes a tentação vem quando você está em dificuldades, quando você está passando por problemas. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que no final, quando terminou o jejum, ele teve fome. Aí chegou o diabo, ou seja, chegou justamente na hora que ele precisava. Então, a tentação vem quando você está passando por dificuldades. Ela vem sempre, mas quando você está passando por dificuldades, é quando justamente a tua mente, se você não meditou na palavra, fica vulnerável. E você fica sendo levado pelos sentimentos. E pode tomar decisões baseadas em sentimentos, das quais você pode se arrepender amargamente. Escuta. Quando isso acontecer, eu não estou dizendo se, eu já estou dizendo quando, porque vai. Por que o Senhor diz que vai? Eu conheço vida de crente. Lembre-se disso. Se apegue com mais firmeza às verdades que você ouviu aqui. As verdades que você ouviu ministros falando. Se apegue com isso. E os anjos virão e vão te servir nesses momentos. Mas se apega mesmo. A palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus fala dessa forma. A Bíblia diz assim. A palavra de Deus diz assim. A palavra é assim. Está escrito assim. Jesus venceu o diabo dessa maneira. Você vence qualquer coisa que venha contra a sua vida dessa forma, querido. É justamente porque Deus te ama que Ele mandou essa mensagem. É justamente por isso. Veja como está o seu casamento. Veja se você não está preferindo o seu cônjuge a Jesus. Você que sabe. Eu não, mas você sabe. A Bíblia diz que examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu tenho que olhar para mim. Mas você tem que olhar para você. Homens, a Bíblia diz que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, homens, a sua vida é uma pregação diária de como Cristo amou a igreja na sua casa? Oh. É você. Uma palavrinha agora para os homens. Preste atenção, tu é o cabeça no lar. O primeiro a tomar as rédeas para meditar na palavra, para estar falando a palavra, para estar orando, para estar ligado, é tu. A tua casa serve para você. É você. É o primeiro. Está entendendo isso? É o primeiro. Eu não vou hoje para a igreja não. Estou cansado. Se a semana todinha você vai. Por quê? Hoje a gente vai para a igreja porque hoje tem uma palavra boa para nós e você vai. Você vai. Aí a outra lá, deixa o menino, deixa a menina passando todo dia acordando cedo, para acordar mais tarde. Não, porque rico acorda cedo. Vamos para a igreja. Bora. Para a igreja, levanta. Isso é coisa de cabra macho. Isso é coisa de homem. Ele é o primeiro. Um homem, escute bem, homens, preste, eu estou falando para os homens.
O homem, na hora da dificuldade, ele brilha como um farol. É ele o leão que ruge dentro de casa. Satanás aqui não! Minha casa não! Foi justamente a falta dessa macheza em Adão que aconteceu o que aconteceu lá no jardim do Éden. Foi justamente, cadê o caba para chegar e dizer, ei, fora daqui! Pegar uma pedra ali para acertar cacetada na cabeça dela. Está entendendo? O Railson, rapaz, é um profeta, um grande amigo meu. Ele disse, rapaz, se eu estivesse lá, eu agarrava a minha mulher pelo pescoço e ia, cospe agora. Cospe, vai, cospe. Mas se tu não vive uma vida de acordo com a palavra, a tua moral já saiu faz tempo. Isso é para homem que vive uma vida de acordo com a palavra. E de novo, não é para pastor não. Isso é para coisa para crente. Não é pastor não, é crente. Simples assim. É lendo a palavra, é meditando na palavra. É o homem, escute bem, é do homem que tem que partir a iniciativa para um culto doméstico. É o cabeça. A mulher pode fazer isso? Claro. Está errado? Não. Mas partindo do homem, tu vai ver como é que vai fazer esse culto. Estou entendendo, gente? É dele a iniciativa para orar, para falar a palavra, para meditar. Não por ele ser responsável pelas vidas delas, daquelas pessoas, porque cada um vai dar conta de si a Deus, mas justamente porque o homem é o sacerdote, é o pastor do seu lar. Agora tem umas figuras que está longe até de ser crente, dirá pastor. Eu vou terminar 2. Eu vou terminar 2. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, quando você peca, o advogado está ali presente, para advogar. Mas só que Deus e os céus esperam que você seja aquela pessoa que se arrepende. E se arrepender é não fazer mais. Ah, mas hoje a gente está no tempo da graça, pastor. A graça existe para mostrar que você tem liberdade de dizer não ao pecado. Pode, mas diz não. Porque se fosse uma coisa proibitiva, não, olha, não pode, porque senão é uma coisa. Não, Jesus te libertou para justamente você poder dizer não ao pecado. Amém? Foi essa palavra que Deus disse para trazer para vocês. Não fiquem chateados. Não fique com cara de jumento. Não combina com você. Você é lindo e linda. Cara de jumento não combina. Mas esta palavra foi para salvar a sua alma, salvar a sua vida. E é porque também eu quero, irmãos, que todos estejam no céu comigo. Para quando eu comparecer diante do Senhor, eu digo, Senhor, olha para aí, ó. A turma toda veio, todo mundo da Ceilândia, não faltou ninguém. Amém. Aleluia.